A notícia analisada com seriedade, técnica e isenção. O Relato do Fato. Seu programa de economia, política e fato social com Orígenes Martins. Todos os dias, às 10h30 da manhã. Aqui na sua web rádio Vozes da Amazônia. Olá, amigos. Orígenes Martins no programa O Relato do Fato, na web rádio Vozes da Amazônia. Apoio Mayra Castro Cerimonial e Eventos e Dínamo, convites eletrônicos inteligentes. O apoio técnico com o nosso diretor de produção, Ivan Arruda, e, logicamente, contando com a participação de vocês, colaboradores, que a gente pede sempre que participem com a gente, através da mídia, dos programas onde a gente apresenta o nosso programa nas redes sociais, curtindo, comentando, criticando e, de preferência, sugerindo também temas para que a gente possa aqui fazer não só o comentário, como às vezes tirar alguma dúvida, se for o caso. Quero lembrar que esta semana devemos estar lançando pela nossa web rádio o programa atual, Entrevistas e Debates. É um programa onde vamos entrevistar inicialmente médicos de diversas áreas para falar sobre a situação da Covid, especificamente no Amazonas, mas também no restante do Brasil, e posteriormente profissionais de diversas áreas para comentar assuntos de interesse, tanto do Amazonas quanto do nosso país. Se Deus quiser, talvez na quarta-feira, o horário deve ser 19h30, mas já começaremos, se Deus quiser, se nada impedir, começaremos esta semana. Gostaria de convidar a vocês para participarem conosco também. Hoje eu gostaria de tocar num assunto que, queira ou não queira, tem provocado uma série de polêmicas, uma série de problemas, uma série de questionamentos. Inclusive, esses questionamentos às vezes chegam a mim quando de algumas solicitações de entrevistas, solicitações de comentários para revistas, para rádios ou para televisões, e mesmo pessoas que me procuram como profissional. É o problema do lockdown, já que gostam de chamar assim, ou da flexibilização para as atividades não essenciais. Logicamente, os profissionais, principalmente das pequenas, micro e médias empresas, eles se sentem totalmente desguarnecidos quando os governantes fecham o sistema. Os profissionais liberais, principalmente aqueles autônomos, tendo tudo registradinho no e-mail ou mesmo trabalhando de forma informal, de maneira informal, no momento em que a coisa é fechada, principalmente com com a restrição mais forte, ele se sente numa situação bastante desconfortável, até porque vem aquela questão: se eu não trabalho, se eu sou obrigado a ficar em casa e não tenho nenhum respaldo, como eu vou alimentar meu filho? Como eu vou alimentar minha mulher? Como eu vou alimentar minha família? Se eu não tenho como colocar alimento em casa, se eu não tenho renda nenhuma, como eu vou fazer com que as coisas aconteçam?
Da mesma forma como o cidadão, aquele que muitas vezes, se não tiver o auxílio emergencial, ele passa fome. E gera aquela situação do saúde contra a economia e vice-versa. O grande problema é que quando se faz o tal do lockdown, nunca se faz um lockdown completo, real, verdadeiro. E esse lockdown completo, ele deveria ter sido feito lá no início, quando o vírus estava começando a se tornar realmente um perigo. Aí, quando os gestores anunciam as restrições, vale para alguns, não vale para outros. Academias podem funcionar e salões de beleza não. Afinal de contas, qual é a diferença? As igrejas são fechadas, mas as academias são abertas. São coisas assim meio paradoxais. Se eu posso abrir determinados negócios impondo determinados protocolos de segurança, então vamos abrir todos impondo protocolos de segurança. Se eu tenho que fechar por algum motivo, fecha todos. Agora, eu preciso também fazer a seguinte questão: como esses empresários vão sobreviver? A economia ela precisa gerar produção, renda e emprego. E aí, para piorar a situação, como é mania aqui no Brasil, se politiza a coisa, se leva para o lado político, para uns defendem, outros atacam para ganhar ou perder uma imagem do político bonzinho ou do político ruim que está defendendo uma causa. E aí nós precisamos entender uma coisa: a única causa que precisa ser defendida neste momento é a vida. Só que nós temos hoje no Brasil, e aí nós estamos falando em Brasil, nós temos dois tipos de vida que precisam ser defendidas. Nós temos a vida daqueles que estão internados ou por internar por conta da Covid, e nós temos a vida daqueles que estão precisando comer para poder sobreviver. Mais do que nunca, nosso país precisa de consciência, bom senso. Eu estava assistindo uma reportagem de uma mídia aí, e eu vi um camarada falar que nós precisaríamos, a nível político, de consenso e bom senso. Foi muito bem colocado isso. Precisa haver um consenso entre a área política, a área econômica, mas precisa também de bom senso. Não se pode colocar a política acima da vida, a economia não pode ficar acima da saúde, nem a saúde pode ficar acima da economia. Os dois precisam caminhar de uma maneira consensual e com bom senso. Nós não podemos, por conta de interesses paralelos, de interesses outros, deixar que o Brasil continue nessa situação em que está. Estamos perdendo vidas. A questão da vacina começou errado, não se discute isso, mas no momento em que o Butantan entregou 2 milhões de doses para o governo, produzidos no Brasil, e nós temos a capacidade de produção de 1 milhão de doses no mínimo por dia, a situação muda completamente. E nós temos que passar a ver essa situação de forma também diferenciada.
Então, não pode haver esse choque entre saúde e economia. Porém, precisa-se dar mais atenção a essa área produtiva. Fechar uma coisa e não fechar outra, abrir uma coisa e não abrir outra, isso aí é falta de bom senso, é falta de gestão. Isso não pode acontecer. A notícia analisada com seriedade, técnica e isenção. O Relato do Fato. Seu programa de economia, política e fato social com Orígenes Martins. Todos os dias, às 10h30 da manhã. Aqui na sua web rádio Vozes da Amazônia.